Eu já tive casos de ter que adequar um projeto, né, de franquia, que era de 2 pavimentos e eu tive que prever a escada. Pode até ser que ele não vai construir agora, mas tem que ter uma previsibilidade ali, porque quando... E se algum fiscal falar assim, não, tem que fazer isso, você tem que tornar o seu espaço acessível, você vai ter que fazer alguma hora, né? Então tem que estar no projeto isso. A verdade é que a acessibilidade é lei. É lei. Olá, bem-vindo a mais um MyCast, o nosso episódio sobre saúde, onde abordamos diversos temas. E hoje, gente, o episódio está muito especial, que é um tema que todos os profissionais da saúde precisam, que é a parte de montagem de clínica, a parte estrutural do local de trabalho. E para isso eu estou com super convidados. Eu estou aqui com o Ale, eu chamo ele só de Ale, gente. Estou aqui com o Alexandre e estou aqui também com a Lana, que são arquitetos, assim, fantásticos e, assim, especialistas e, assim, muito por dentro dessa área de clínicas. E muito obrigado por vocês estarem aqui, receber o nosso convite. Não, nós que agradecemos, Rafa. É um privilégio estar aqui, né, falando desse tema que a gente trabalha bastante, né? Tem muita gente que procura a gente para a gente fazer clínicas, tanto médicas quanto odontológicas. E o Alexandre está também por dentro dessa parte mais do macro, né? Fazendo clínicas de não só um consultório, mas vários consultórios. E é um privilégio para a gente, né, Ale? É um privilégio. Obrigado pelo Fantásticos. Nem tanto, mas estamos caminhando. Em área hospitalar, né? Arquitetura hospitalar, nós temos aí algumas coisas já feitas. Ah, tem muita coisa, gente. Ele é humilde, tem muita coisa massa que eu dei uma olhada. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Contassem ali resumidamente sobre a área de formação de vocês, a área de atuação, um pouquinho para o pessoal ficar sabendo. Bom, nós dois somos arquiteto e urbanista, né? E minha formação começou lá no início dos anos 2000 com a escola técnica. Eu fazendo edificações pela escola técnica, trabalhei... A escola técnica já exige que você entre no estágio e ali tenha experiência profissional. E trabalhei em um escritório e caminho junto desse escritório até hoje, né? Mas inicialmente trabalhando como técnico, 5 anos depois, 3 anos depois eu ingressei na arquitetura. Na arquitetura eu continuei como técnico trabalhando nessa empresa e fazendo o curso. Depois de formado, me especializei em algumas áreas, né? Mas durante toda essa trajetória, tanto como técnico como arquiteto, a gente vem pegando experiências de projetos ou que fizemos ou que trabalhamos com outros profissionais que fizeram arquitetura hospitalar. Né? A gente trabalhando em outras áreas complementares à da arquitetura também. E, então, nesse sentido, nós temos experiência tanto com arquitetura hospitalar como instalações de edificações hospitalares, como elétrica, hidrossanitária, estrutural. E a gente sabe dialogar com essa equipe que é multidisciplinar, que tem um engenheiro mecânico que vai cuidar de áreas como climatização, que tem a especificidade. Todo, né? Todo o contexto, tudo que precisa ali nessa área. Inclusive, o que mais pega, que é vigilância sanitária. Esse aí pega, viu? Se tem uma coisa que pega, é isso. Isso. E eu acho que complementando a Alê, né? Fala de alguns projetos aí que vocês têm como bagagem. Nós trabalhamos com vários projetos hospitalares, assim, trabalhando com equipe e trabalhando diretamente como arquiteto. Por exemplo, na empresa que eu, desde que me formei, continuei trabalhando lá, nós fizemos, por exemplo, o Hospital das Clínicas, que é grande. Hoje é considerado, não sei se já teve outro, mas na época era o maior hospital escola, né, que é vinculado à universidade da América Latina.
Então, muito complexo. É um organismo vivo. E é um organismo vivo que não pode parar, né, enquanto está tendo atendimento. Porque imagina um hospital, uma ala do hospital parar. Não tem como. Então, tem que ter soluções que visam toda essa situação. Sem contar tudo, né? Esse organismo vivo tem que casar todas as disciplinas, né? Bombeiro, vigilância, prefeitura. É muito complexo. Muito complexo. Além disso, tem que ter beleza, tem que ter humanidade, tem que ter, né, conforto para o paciente. Que legal. Eu sou a Alana Costa, esposa do Alexandre. E eu também formei em 2010, né? A gente vai fazer 13 anos de formado, né? Tem 12 anos. E também, desde o início, a gente sempre trabalhou. Eu gosto de trabalhar muito com essa área industrial, de aprovação na vigilância, e foram surgindo também projetos de saúde, né? E eu fiz vários projetos de clínicas odontológicas, adaptei projetos de franquia que vem de São Paulo, vem de São Paulo, e aí a norma de São Paulo é diferente da de Goiânia, né? E a gente tem que adaptar para aprovar na prefeitura. Então, prestei esse tipo de serviço, já prestei. E tanto em clínicas, a parte med, que é consultórios odontológicos e consultórios médicos, e também a Odonto Company, que é só consultórios odontológicos. Além de consultórios odontológicos, assim, né? Que, enfim, só de um profissional, ou de clínicas também, né? Então, a gente, nesse percurso aí de 12 anos de profissão, a gente já atuou, já fez, acho que quase tudo, né? Todas as opções que podem ter em relação a consultórios, a saúde. Legal. Lana, eu penso assim, né? Quando eu saí da faculdade, eu comecei a pensar se eu vou montar uma clínica, o que eu vou fazer. E aí eu comecei a pesquisar, procurar vídeos no YouTube, tipo, o que eu tenho que saber, o básico, para montar uma clínica? Será se eu começo numa clínica que já tem ali, mas eu não sei como é que tá em relação à fiscalização, todas essas coisas? Ou eu vou começar a alugar um local, começar do zero? O que você sugere para quem está começando assim, naquela dúvida? O que eu faço, sabe? O que eu tenho que prestar atenção na hora de escolher um local para montar uma clínica odontológica? Se você for montar a sua clínica, né? Porque você pode, enfim, ir trabalhando na clínica de outra pessoa, né? Até conseguir montar a sua clínica. Ou se você tiver o recurso para montar a sua clínica já inicial, né? Primeiro, a escolha, né, do local é muito importante, né? O local ele tem que ter um espaço físico adaptado, com rede de esgoto, né? Porque quando você for instalar a cadeira, né, odontológica, né? Ela pode falar. O Alexandre ele tem essa área mais técnica, assim, aguçada. Mas eu vou complementar, vou falar aqui, você complementa. Antes de tudo, vem questões já de negócio. Você vai abrir um negócio para você, qual é o seu público-alvo? Eu vou atender um padrão A de consumidor. Então, por exemplo, eu quero alugar uma sala num prédio que tem visibilidade. Bom, o que tem que ver nessa sala que você for locar? Eu vou pôr uma cadeira lá só. É a minha cadeira e vai levar meu nome. Essa sala, você tem que saber se você vai poder fazer a instalação, né? Adequar as instalações para atender a sua cadeira. Às vezes tem que furar uma laje, passar pelo forro do vizinho de baixo. Imagine só. Aí você vai olhar uma sala, tem vizinho embaixo, já está todo lá arrumado. Você vai falar que vai furar o teto. Aí cria um empecilho. Então, são coisas que não só consultório odontológico, mas várias atividades da saúde vão exigir acréscimos de pontos, tanto hidráulico quanto elétrico, que às vezes tem que furar uma laje. Já teve casos de pessoas já terem até fechado uma sala, né, para colocar lá 3 consultórios, e já era em outra área médica,
e a gente entrou depois com a consultoria e ele teve que desfazer o negócio, porque embaixo já tinha ocupação, o pessoal embaixo não aceitou negociar, mexer no forro, então criou essa complicação. Eles partiram para comprar uma casa e adequar para a finalidade deles. Então, isso manda muito o público que você quer atender. Outra coisa é quantas cadeiras você quer pôr. Você quer pôr só uma cadeira e tem pretensão de expansão? Se tem essa pretensão, você tem que escolher um local que dá para expandir. Vai comportar, né? Depois. Se eu não tenho pretensão, se eu for expandir, eu vou mudar para outro local, não é problema, né? Então, a sala comercial que eu possa fazer adequação me serve. Se são acima de até 3 cadeiras, você tem uma situação que exige uma infraestrutura para comportar suporte para o funcionário, né, de estrutura para banheiro de funcionário, tem uma mudança, né, Ale? Acho que se for até 2 cadeiras é consultório, se for 3 já muda para clínica, né? Em relação ao nome mesmo já tem essa alteração. Inclusive, na hora de registrar tem essa situação. Aí muda toda a fiscalização também, né? Também. Então, o projeto de arquitetura vai depender disso. A escolha da sala vai depender de quantas cadeiras. Acima de 3 cadeiras, já é uma outra situação. E eu acredito, então, que inicialmente, né, a gente precisa de uma ajuda de um profissional para ir atrás da sala. Porque às vezes você fala, nossa, esse lugar é ótimo, adorei isso aqui, mas não tem uma infraestrutura mínima para você trabalhar ali, né? E aí fica inviável em relação aos custos, instalações, né? Fica inviável. Então, acho que a primeira coisa que o profissional de saúde teria que procurar é um arquiteto, a ajuda de um arquiteto para escolher o local. Ou uma consultoria. Hoje em dia a gente presta consultoria. Não, olha, consultoria de 2 horas. Vamos lá ver esse local. Ver se é viável, né? Às vezes ele nem vai fechar com a gente o projeto, mas ele tem uma ajuda profissional para ir lá, para orientar se dá ou não, quanto ele vai ter que investir para adaptar, né? Isso é muito importante. Depois disso, depois que você tem essa consultoria com um profissional, você senta, aluga o local, e aí é a hora de fazer o projeto, né? O projeto, ele precisa passar por órgãos reguladores, né? E os órgãos reguladores têm a Vigilância Sanitária de Goiânia. Se você for fazer no interior de Goiás, você precisa passar pela Suvisa, que é a Vigilância Sanitária do estado de Goiás. E muda as normas de região para região? Muda um pouco. Por exemplo, em relação à Suvisa, que é do estado de Goiás, eles não aceitam você ter um banheiro vinculado à parte de cadeira odontológica, de atendimento. Você não pode ter, por exemplo, teve casos, né, de o profissional da saúde chegar pra gente e falar assim, olha, eu queria ter um banheiro privativo aqui, só eu vou usar esse banheiro, é o meu lavabo, então eu queria ter um banheiro voltado para minha sala. Mas, nesse caso, não pode. A vigilância não aceita, né? Porque pode ter a questão de contaminação. Então, o que eles aceitam? Normalmente, tem consultórios odontológicos, quando é uma cadeira só, você faz a parte de orçamento, você divide por uma... você faz uma divisória ali para separar a parte de procedimentos com a parte de orçamentos. E aí, vinculada a essa parte de orçamentos, nós podemos ter um banheiro. E a gente tem também sempre... Hoje em dia, é lei, não tem como. O seu consultório precisa ser acessível. Você precisa ter acesso, né? Você precisa ter, acesso ao seu consultório precisa ser acessível. Então, rampas, né? Enfim. E os banheiros também precisam ser acessíveis, né? Não pode ter desnível entre as salas. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Olhar até antes, assim, vou alugar nessa sala comercial. Você olhar até a distância da porta do banheiro. Até a distância da porta do banheiro. Se tem circulação, abre, já não dá pra entrar. Se tem circulação, por exemplo, eu peguei essa clínica, Parte Med. Ele, inclusive, foi aqui no centro, né? Ele adequou esse espaço, que era um espaço comercial, era um restaurante antigamente. E ele fez essa clínica odontológica com consultórios médicos. E aí, passou raspando um corredor de 1,20
para o cadeirante ir e ter acesso aos banheiros. E a gente teve que fazer uma manobra, porque assim, a NBR 9050, né, ela tem algumas permissões quando o local já existe. Quando não é um local que você construiu do zero. Então, já existe, então tem algumas permissões. Então, o banheiro pode ser um pouco menor. Você tem uma área de circulação que pode ser também um pouco mais reduzida. Então, assim, você consegue adaptar mais, né? Porque, por exemplo, quem fazia um corredor de 1,20 antigamente, é um corredor largo. Não tinha essa norma, né? Então, e olha que hoje, o 1,20 não atende a todo e qualquer caso. Não atende. É 1,50. É 1,50, Porque 1,20, se eu for tiver que fazer um retorno numa cadeira de roda, já não comporta. Não comporta. Só dá para ir. Tem que ter um raio. Então você tem que ter um corredor de 1,20 e, às vezes, assim, um espaço para circulação de 1,50. E muito cliente chega assim, lá tem um banheiro que é acessível, tem um corredor. É bom, mas deixa eu olhar. Aí chega, você tem um banheiro que é lá 1,20 m por 1,50 m, já assim, dependendo do layout, nem essas concessões que a norma faz para reforma já ainda não atende, você tem que mexer nas peças que é trabalheira, né? E o corredor cai nessa situação. Às vezes é um corredor que eu não consigo fazer retorno e ele não tem fim, ele não tem abertura no final, e aí complica. Nossa, e tem a questão até da inclinação das rampas, né? Tem. Por exemplo, não pode... Você tem a casa lá, vou colocar a rampa daqui até ali. Tem um mínimo de... Tem um mínimo. E esse mínimo, ele depende da altura. Por exemplo, eu tenho um desnível de um pavimento. Eu não posso fazer uma rampa daqui lá com inclinação X. Vai depender quantos lanços, né? Quantos patamares eu vou ter. A inclinação recai 8,33 ou 6 e alguma coisa. Varia conforme o comprimento de rampa, a altura do desnível. Então, tem gente que fala, lá tem uma rampa acessível. Mas é uma rampa que tem 10%, começa aqui, termina lá, vence uma altura de 2 metros. Fica muito inclinado, não dá. E a pessoa não tem descanso, né? Não dá. Eu já peguei também situações, e isso também é algo que deve ser considerado, de 2 pavimentos. Eu aluguei um espaço que tem 2 pavimentos, então eu vou fazer consultório embaixo e consultório em cima. Só que nesses casos também você tem que ter uma previsibilidade de cápsula, que é um elevador pequenininho, ou de uma cadeira que leva a pessoa até lá em cima. A cadeira, ela fica... Ela adequa a escada. Ela adequa a escada, né? Ela tem um motor que sobe. Mas eu já tive casos de ter que adequar um projeto, né, de franquia, que era de 2 pavimentos, e eu tive que prever a escada. Pode até ser que ele não vai construir agora, mas tem que ter uma previsibilidade ali, porque quando... E se algum fiscal, assim, né... falar assim, não, tem que fazer, você tem que tornar o seu espaço acessível, você vai ter que fazer alguma hora, né? Então tem que estar no projeto isso. A verdade é que a acessibilidade é lei. É lei. E a acessibilidade não só de cadeirante, mas uma porção de coisas, né? O PCD de deficiência visual, então tem que atender a tudo. E a NBR que trata disso, ela é respaldada por diversas leis federais que obriga tanto nós como profissional quanto quem está montando um negócio a ter a acessibilidade. Então, a gente assina como responsável por aquilo, então nós temos que atender essa lei, senão nós vamos ser procurados depois, né? Pelo Ministério Público, por alguém que vá no local e faz uma denúncia que não tem acessibilidade, o Ministério Público aciona e temos que atender, né? E aí é quebradeira. Mas existem soluções para tudo, né? Por exemplo, a rampa. A Alana citou a cápsula, mas tem um desnível de uma altura assim que não dá para ter uma rampa no local e você precisa vencer aquele desnível, proporcionar acessibilidade. Existem plataformas, são sistemas mecânicos que complicam mais, que têm manutenção, mas são soluções. Soluções. Né?
Bacana que quando eu perguntei a pessoa que saiu da faculdade, quer começar a montar a clínica, você voltou um pouquinho atrás e você falou assim, qual é o objetivo, né? Porque às vezes a pessoa só vou olhar aqui e vou nessa, né? Então, olhar o objetivo e, no mínimo, gente, uma consultoria, porque tem muita coisa envolvida. É uma consultoria, eu acho que é importante. E assim, economiza. Acaba que fica mais econômico você olhar e saber que tem que fazer isso e isso. Ó, não, então eu fiz a consultoria, não compensa alugar esse espaço, entendeu? Do que você enfiar a cara, já fechar contrato e depois ter que voltar tudo. Nossa, nem imagino. Mas eu queria pedir para vocês mostrar alguns projetos de vocês. Algumas coisas aí. Vamos mostrar. Pra gente ver na prática, né? Antes o Ale vai abrir aqui os projetos, assim, só para complementar o que a gente falou, na vigilância da vigilância Suvisa, né, do governo, ele tem eles disponibilizam no site, depois a Rafa pode até deixar aí os pré-requisitos no YouTube, agora um link, Rafa, para eles, né, para facilitar. E aí tem todo, assim, pré-requisitos mínimos para projetos arquitetônicos. Vou deixar na descrição do vídeo, tá, Isso, gente? E é muito bom, porque você já vai seguir nesse roteiro aqui e não tem erro. Você consegue aprovar o projeto facilmente, né? Seguindo tudo isso aqui. E é isso, assim, como experiência de sentar lá, porque muitas vezes as pessoas, nossa, eu não consigo aprovar o projeto lá. Faça o que a norma está pedindo. Lógico, tem exceções, a gente às vezes tem que brigar para algumas coisas, né? Sentar, conversar com o analista, mas faça, tenta cumprir o máximo possível, porque isso vai adiantar aí todo o processo para você poder aprovar o seu estabelecimento, né? E outra coisa, na municipal, na vigilância, voltando aqui, esse processo hoje da estadual é todo online. Normalmente tem contadores que atuam junto com arquitetos, né, e consegue fazer todo esse trâmite aí. Também é uma dica. Às vezes, você que abriu a sua empresa, o seu contador consegue te fornecer esse tipo de serviço. Que legal. De estar acompanhando o processo na vigilância, né? Ou o arquiteto também pode te fornecer esse serviço. Então, aí você vê com quem que você vai fechar isso, né? Para protocolar, voltar, trazer o processo. E na vigilância municipal é físico, né? Tudo físico. O processo é todo físico. Aí você tem que ir lá na vigilância, levar, pegar, abrir, né? Tirar imprimir, a taxa de análise. É basicamente isso. Mas é legal falar sobre isso, né? Porque... Igual, o processo... Já arremata. A Alana citou que na vigilância estadual tem lá algumas diretrizes, mas são diretrizes assim que até as normas federais também... Baseada na norma, mas facilita, tipo, resume tem um resumo, e te entrega, entendeu? Isso são requisitos de quais ambientes e qual a área mínima. Mas existem várias outras questões técnicas que são da área de arquitetura que eles também vão analisar. Inclusive o que a gente já acabou de falar, que é acessibilidade, né? Eles vão analisar também a acessibilidade. Existe uma diretriz para todos os órgãos públicos, não passa nada sem ter acessibilidade. Mas outras coisas também, como bombeiros, já teve caso da vigilância estadual, falar assim, olha, com esse imóvel aqui vai obstruir essa passagem e na aprovação do bombeiro vai ter problema. Então, eles já olham alguma coisa nesse sentido também e outras situações, né? Mas esse resumo ali é bem importante mesmo para esse inicial. Eu saber que ambiente eu preciso, qual a área mínima, né? Tem área mínima da cadeira odontológica, se não me engano, é 9 metros quadrados. 9 metros quadrados. 9 metros quadrados, não pode ser menos que isso. A gente já pegou situações de o projeto vir de São Paulo e eu tive que adequar, eu tive que mudar o projeto original, né? Para adequar a vigilância. Às vezes a gente tem que fazer isso. E quando é uma arquitetura pública, nem é 9, é 12. Quando você precisa, assim... na teoria, né? Todo e qualquer espaço tem que ser acessível. Então, 9 metros quadrados não tem como ter um profissional cadeirante rodeando ali. Então, por exemplo, com a arquitetura pública que a gente lida também,
Tem que ter a sala com acessibilidade, inclusive para o profissional. Porque eu acho que a gente, quando pensa em acessibilidade na área da saúde, a gente está pensando apenas no paciente, né? E não no profissional. Então, tem essa questão da pública. Por isso que eu ia perguntar, por que a diferença, né? Porque o profissional pode ser, né, a pessoa cadeirante. Isso. E antes de a gente começar os exemplos, me fala um pouco, assim, de uma diferença que você acha, assim, além da cadeira odontológica, é óbvio, do consultório médico para o consultório odontológico. O consultório médico, ele é simples, ele é bem mais simples do que o consultório odontológico, né? Tem que ter a área de atendimento do médico, tem que ter a área de exames, né? Exames clínicos mesmo, da maca, de uma pia de lavagem de mãos ali, e precisa ter um banheiro. Só em consultórios de ginecologia e proctologia que a gente precisa ter banheiros acessíveis. Então, é só nesses dois, pré-requisito, né? O resto pode ser lavabo, mas a gente até pode mostrar um exemplo aqui, né? De uma clínica que a gente fez. Na realidade, foi um edifício que tinha consultórios médicos e tinha um consultório odontológico, que tem que ter um banheiro adaptado, né? Tem que ter um banheiro acessível no prédio. Né? Mas em específico, ginecologia e proctologia, nós precisamos de um acessível. Dentro do consultório? Dentro do consultório, vinculado com o consultório. Tem alguma coisa a mais que você... Não, vamos abrir projeto que a gente visualiza mais. A Alana citou esse exemplo, eu acho que é bom para a gente ilustrar, porque é um exemplo que condensou ali uma porção inclusive, um laboratório. De análises clínicas. Foi um edifício multiuso, né? Bom, para exemplificar aqui essa complexidade, a gente vai ilustrar com esse projeto. É um projeto que condensou várias áreas da arquitetura hospitalar, que tem um laboratório, né? De análises clínicas. No primeiro pavimento, tem consultórios médicos e um consultório odontológico. E no terceiro pavimento, nós temos salas comerciais mesmo. Então, projeto grande. Um projeto grande, de 1.000 metros quadrados. Certo, mas vamos começar pelo terreno. A arquitetura, a gente começa eles dizem que arquitetos são poetas do espaço, né? O espaço é nosso objeto de trabalho, de arte. E olha só o terreno que veio pra gente. Nós temos aqui um formato bem doidão, né? Então, lá é uma esquina, as ruas principais são essas, né? E aqui é uma rua mais secundária. Então, a fachada teria que ser para cá, voltado para uma praça, né? Para ter visibilidade. E falando de área hospitalar, essa visibilidade é importante para o setor privado, né? Foi pedido que a gente trouxesse essa visibilidade mesmo. Então, a fachada, nós vemos que para a rua principal era muito pequena. De outro lado, a rua secundária tem lá mais de 30 metros, né? Nesse formato, nós tivemos que colocar estacionamento, por exigência da prefeitura, o setor de funcionários, que atenderia todo o complexo, né? Então, esse setor compreende funcionário do sexo masculino e feminino, né? Então, teve que ter vestiários masculino e feminino e banheiros separados, masculinos e femininos, né? E é importante dizer que quando passa de consultório para clínica, nós precisamos ter vestiário sanitário, precisamos ter copa de funcionários. É necessário, não tem como fugir disso. Está na norma, né? Isso. Na lei. E são não só norma da vigilância, como o Ministério do Trabalho, tudo exige essa infraestrutura. Então, nós projetamos num subsolo, num semi-enterrado, esse setor, que envolve essa área mais backing, que a gente chama, né? Estacionamento, banheiros de funcionário, lixos também, né? Então, a gente criou lá
a parte de lixo infectantes e lixos comuns. É importante, né? isso também. Então, a partir de determinado tamanho, vai exigir essa infraestrutura de lixos, né? Os resíduos, né? Por isso que a gente nem tá falando de radiológico, né? Vamos deixar para outra coisa. Mas sempre a gente precisa ter um reservatório separado para lixo infectante, né? Resíduos infectantes. Exatamente. E além de tudo isso, tem questões de corpo de bombeiro que esse projeto exigiu que tivesse hidrante por causa de área e por causa de altura de edificação. Então, hidrante vai exigir uma bomba, reservatório de incêndio, né, e tudo mais. Já no primeiro pavimento, nós colocamos o laboratório, né, de análise clínica, juntamente com Esse foi o Hospital das Clínicas? Não, esse é um complexo médico na cidade de Bela Vista. Ele tem 4 pavimentos, né? Não, é subsolo mais 2. Subsolo mais 2. É térreo, primeiro e segundo pavimento, isso. Subsolo mais 3, então. 4 pavimentos. Lá tem a área de laboratório separada. A proprietária, inclusive, era proprietária desse laboratório e esse era o foco dela em todo o projeto. As outras áreas são complementares, mas não menos importantes, né? Então, o laboratório dela conta com a recepção, né? E ela tem uma demanda de recepção que a gente dimensiona, tem fluxos de pessoas que estão lá esperando, que já foram passados por uma triagem para ser atendido, então tem setores de recepção, né? Um negócio interessante que ela quis que a gente trouxesse também nesse projeto para a sala de coleta infantil você ter um aspecto mais lúdico, um tratamento diferenciado. Então, foi trabalhado isso e essa questão de humanização e atender também a criança com a parte lúdica na arquitetura hospitalar é um tema muito atual, né? Atual não, já tem um tempinho já, mas é um tema muito importante que nós sempre que temos abertura tentamos trazer. Inclusive, essa humanização... Você tem fotos desse projeto, Ale? Tem fotos. Legal. Depois a gente vai passar, mas quanto à humanização, ela comprou uma briga nossa que a gente ficou muito feliz, porque essa ponta aqui no projeto é um cafezinho bem charmosinho, e acima é um pé direito duplo nessa região, e acima ficaram espaços que não tiveram uso. E a gente falou, por que não a gente trazer um jardim vertical para cá? Muito legal. Muito manutenção, mas ela gostou. E esse jardim está lá, né? O verde traz esse conforto, né, para o ambiente. Deixa de ser um ambiente, assim, às vezes frio, né, de um laboratório, que você às vezes vai fazer um exame, você tá, às vezes, ali com fobia de agulha, mas você tem um verde ali pra você ver, pra você distrair. Então, isso tá sendo bem recorrente, né, nos consultórios, assim. O pessoal tá humanizando muito. A madeira, já indo pra parte de decoração, a madeira também, pontos com madeira, esquenta o ambiente, deixa o ambiente bem aconchegante, é legal também usar, né? E depois a gente pode até falar mais sobre a parte de interiores. Isso, mas muito importante mesmo. E esse jardim vertical, a gente concentrou as recepções nos outros pavimentos, tudo aqui. Então, a partir da recepção dos outros pavimentos, tem visibilidade para lá, tem visibilidade para a rua, porque a gente usou vidro na fachada. Então, tudo isso vai trazendo um conforto para quem está ali, né, num momento difícil, né? E é muito importante quando se fala em arquitetura hospitalar essa abordagem. Então, tem várias questões. Por exemplo, a sala dela, nós quisemos que ficasse aqui para ela ter visão de um todo, né?
A parte laboratorial, com todas as questões de fluxo, né? De entrada de pessoa paramentada, de saída de infectantes, de recepção da coleta, como que isso deve ser, tem que ser através de um óculo, que é uma abertura que só passa material, não passa pessoa, evitar contaminação, tudo isso são fluxos que a gente analisa, a gente apresenta para aprovação, e isso não só nós, como a vigilância bate o carimbo, né? E assina junto. Passando lá na parte de laboratório, se tem alguma coisa que você lembra? Não, é isso mesmo. Vamos para os consultórios médicos, tem um exemplo aí dos consultórios médicos bacana. Só uma coisa a respeito de circulação. Quando a gente pensa no micro, que é esse fluxo, mas a gente pensa no macro, que é como que esse edifício funciona. O cara estaciona lá embaixo, o cliente ou quem vai trabalhar, ele tem que ter uma circulação que vai interligar todos os pavimentos. Ela acontece aonde? Ela tem que, a pessoa que está aqui chegando na rua, ela tem acesso aos pavimentos superiores por meio da circulação vertical, que é elevador ou escada, né? Então, vem lá do estacionamento também. Então, tem uma caixa de circulação vertical que interliga todos os pavimentos numa área estratégica, né? E liberando todo o restante para a área hospitalar. Vindo aqui para o pavimento superior, e aqui a gente está representando só o que a vigilância vai analisar, que esse aqui foi uma prancha enviada para a vigilância, né? Eles não vão analisar o último pavimento que atende a profissional liberal, outra situação. Isso é importante dizer, porque às vezes você constrói, às vezes você quer investir, né? A pessoa já tem mais, né, estrutura e aí quer investir, mas não quer fazer destinar o uso do local só para consultórios médicos e consultórios odontológicos. Ela quer trazer outros tipos de serviço para o local. Tipo fisioterapia. Isso, pilates. Exatamente. O que ela pode fazer? Ela aprova por pavimento. Às vezes tem um pavimento que não vai ser fiscalizado pela vigilância. Então, ela não precisa representar aquilo no projeto. Legal. Ela manda só aquilo que realmente for, né? Exigência do órgão público fiscalizador. E para fisioterapia, essas coisas não tem essa exigência igual dos médicos e odontológicos, né? Não, que eu saiba, não. Eu posso estar enganada, mas a gente nunca provou algo de fisioterapia. Está relacionado a você fazer ou não o procedimento. Né? A gente nunca provou, nunca precisou, assim. Essa demanda nunca chegou no escritório, né? Isso. Fisioterapia já, mas não foi preciso, não. Não foi preciso, ótimo. Beleza. Bom, da caixa de circulação vertical, você tem marcado em todos os pavimentos um eixo de circulação horizontal, onde que sempre que logo depois que chega da escada, você tem uma recepção que tem aquele contato que a gente falou com aquela área humanizada. A partir daqui, você tem... Aí é importante porque a gente projetou aqui banheiros acessíveis que atendam ao pavimento, né? Então, quando você vai procurar um local, um centro médico que tem, ou um edifício comercial que tem banheiro acessível no pavimento, isso pode ser levado em consideração na aprovação, né? Às vezes a sala não tem, mas você tem uma infraestrutura no pavimento. E quando a gente tem um projeto assim... por exemplo, ela podia optar de não ter ginecologia obstetrícia. Ela podia optar, olha, eu não quero esse tipo de médico, né, no edifício. Mas ela falou, não, a demanda daqui é grande, a gente precisa desse tipo de serviço aqui. E aí, a gente tem que nomear no projeto o tipo de consultório, né? Dizer que só esses dois tipos a gente precisa nomear. O resto não, você pode, enfim, alugar para um dermatologista que não precisa. Mas, nesses casos, a gente precisa nomear no projeto. Isso. Ali tem um consultório odontológico também, ó. Olha aqui, bem no tema. Aproxima aí para a gente ver.
Aí a gente fez uma recepçãozinha ali, foi bem pequenininho mesmo, que era um consultório simples, mas aí tem essa recepção, ela pediu um depósito ali, às vezes para guardar os insumos, né, alguma coisa assim. Aí, da recepção, a gente já passa para o escritório, tá vendo? O escritório eu fechei com a parte de procedimentos. Okay. Ali tem uma parede fechando o escritório, que são os orçamentos. E o banheiro, antes, eu tinha colocado o banheiro privativo ali, ó, para esterilização. Que tá ali o consultório odontológico. E ali eu tinha colocado um banheiro. O projeto voltou da vigilância e falou assim, não pode. Negativo. E aí a gente colocou nesse espaço ali a esterilização. Que pode, então, estar vinculada com a parte de procedimentos, ok? A esterilização pode. A esterilização pode. Inclusive, tem uma questão que, dependendo do tanto de cadeiras que você vai pôr, tem que ter uma central de recebimento dos materiais lá. Isso, aí passa por esterilização e expurgo, né? E nesse caso, isso pode estar lá dentro da sala, por exemplo, um autoclave numa bancada, né? Não precisa ter lá 2 salas separadas para fazer esterilização. Pode ter mesmo, é verdade. E se você não tiver espaço suficiente, né? E ela, por opção, quis separar uma salinha, né, fora do consultório. Ok. E aí o lavável eu passei para baixo ali, dá para ver ele ali, né? É um lavar privativo, mas voltado para a parte de escritório. Isso. Beleza. É isso. Mostra fotos. Quero as fotos. Fotos. Eu não pus as fotos em sequência, mas vamos comentar à medida que vai passando. Esse aqui, a escada e toda aquela área da frente, tem espelhos, essa experiência de transição entre a cidade. Inclusive, você pode ver que a cidade tem ali uma arquitetura bem diferente, né? Uma mais... interiorana, né? E a gente criou ali um centro médico com uma linguagem bem diferente. Então, pela escada você já vai tendo uma experiência através do vidro, né? De você tá vendo paisagens, né? Aqui nós temos aí a fachada bem na área na entrada aqui, né? Nós criamos lá uma cobertura para ir acolhendo quem está chegando, né? E o paciente acessa por essa porta que está cortada aqui, mas na frente a gente vai ver. Aí tem questões arquitetônicas que nós trouxemos para aí, né? Que quisemos trazer o vidro aí na frente para ter aquela visibilidade quem está na recepção, está vendo paisagem. Inclusive nós vamos ver aqui mais na frente na escada. Aqui é um pé direito triplo, né? São térreo e mais 3 pavimentos acima. Então, nas recepções de cada pavimento, nós temos visibilidade lá de baixo e desses nichos onde eu comentei que fizemos, aí numa foto nós vamos ver, nós fizemos o jardim vertical. Legal. E aí, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas como que eu vou trazer uma madeira para um consultório, né, odontológico, né? Não dá, não pode. Hoje em dia, nós temos alguns materiais que são laváveis, impermeáveis, né? Porcelanato, hoje em dia tem porcelanato que imita madeira. Se você quer trazer um conforto para o seu ambiente, hoje em dia existe ripados, que são painéis de madeira, de bambu, que também são laváveis. Então, assim, dá pra gente... Tem hoje em dia no mercado várias soluções que você consegue trazer, né, materiais laváveis, lisos, impermeáveis, que são exigências da vigilância, e fazer o consultório, assim... fazer dele um espaço muito aconchegante, né? É interessante isso, assim. O que a Alana falou sobre materiais é muito importante em todo e qualquer ambiente hospitalar, né? Tem que ser liso, lavável, permeável. Aqui nós temos aí uma visão ali da circulação, né? Do pé direito duplo. Aí tá a Alana dando uma passeada lá na obra, arquiteta e sua obra aí. Mas aí, dependendo do projeto, alguns elementos do Corpo de Bombeiros, por exemplo, esse hidrante ali, ó, ele vai aparecer ali no contexto,
né? Toda a sinalização. Então, assim, se você for investir em algo grande, né? Nesse caso aqui, teve que ter incêndio. Muitas coisas. Mas tem outros formatos de hidrante. Tem hidrante com outro design mais legal, que dá para... Mas o vermelhão vai aparecer. As plaquinhas também não tem como fugir, não. Tem, não. Então, aqui é aquela recepção num pavimento já acima, que nós temos visão ali da frente, né? Aqui já é lá no laboratório. Você vê a aplicação da madeira, igual a Alana comentou. Né? Porcelanato. No caso, é o porcelanato madeirado. Que legal. Aqui nós temos a vista da sala dela, que eu não sei porque que saiu vendo, mas é um tipo de vidro que quem está de cá não consegue enxergar lá. Talvez o flash, acho que não tinha ainda a película. Mas ela consegue monitorar todo mundo, inclusive a equipe dela, pela sala administrativa dela, né? Legal. Um pouquinho da entrada, o cafezinho lá ao fundo, que ele foi mais equipado depois, né? Aqui está a vista da fachada. A fachada dá para ver aí que nós projetamos essa cobertura para ir acolhendo quem vai entrar lá no complexo. Aqui, alguns espaços aqui, nós fizemos, aproveitamos para lojas de locação para ela, né? Mas nada vinculado ao interior da edificação. São salas comerciais voltadas para fora que faz parte do prédio, mas não passou por aprovação. E ela poderia alugar essas salas, talvez, para o consultório odontológico, né? Poderia. Aproveitar. Aproveitar. Mais vista da fachada, né? Aí a circulação onde chega elevador, escada. Tem que ter né? Uma largura mínima, né? Para a pessoa circular ali. Isso. De acordo com a norma. E, assim, muitas vezes as pessoas... por exemplo, no meu município... Normalmente, Goiânia precisa de Goiânia só, né? O resto tudo é regular, analisado pela Suvisa. Mas, por exemplo, aqui em Goiânia não tem essa norma, esses pré-requisitos. Onde eu vou achar os pré-requisitos? Qual que é a norma que eu vou atrás para fazer o meu consultório? Pode responder aí, Alexandre. Olha aí, eu tô... Levanta a bola e joga para você. Joga Não, são as RDCs, né? Que aí a gente sempre pede que a pessoa procure a consultoria, né, do arquiteto, que vai estar por dentro disso tudo. Mas na área hospitalar, a RDC 50 já atende vários dos requisitos, né, para aprovação de projeto. Então, se a pessoa não tem esse manual orientando, ela vai na RDC 50 e ela consegue. É isso. Todas as informações que ela precisa para fazer o consultório dela. Nem todas, porque é uma norma federal e quando você vai entrando na especificidade do município e do estado, você vai encontrando algumas coisas. E às vezes você vai descobrir na análise. Igual descobri o banheiro na análise. Nem sabia, né? Então, é isso aí. A gente trabalhou muito em iluminação também para um efeito à noite, de quem está de fora, o vidro já aparece o que está de dentro, né? Então, essa iluminação que começa lá embaixo e vai e vira no teto, forma ali um efeito chamativo para quem está aqui de fora à noite, né? E aí o contraste da cidade com a construção nova, né? E ela ficou satisfeita. Essas fotos últimas foi ela que mandou, né? Ela vai mandando pra gente, mostrando como que ela tá usando o espaço. Aí, tá vendo? Ela colocou uma pia de lavagem de mãos ali. Todo consultório precisa de uma pia de lavagem de mãos, precisa de porta-papel. Isso tudo a gente descreve no memorial. Uma coisa importante que a gente não falou aqui. Quais são as documentações que eu preciso levar na vigilância? Normalmente, você pode pedir um e-mail, né? Você pede um e-mail lá presencialmente do pessoal da vigilância ou através do telefone também. Depois você pode pegar no Google, né? E aí eles vão te passar toda a documentação que você precisa entregar. Nós, como arquitetos, nós entregamos a RT,
o documento de responsabilidade técnica, dizendo que a gente fez, né, o consultório, a gente entrega o projeto. No caso do projeto de clínicas odontológicas, às vezes a gente nem precisa colocar fluxo. Então, é um projeto mesmo de arquitetura com layout e cotas. Né? A gente tem que separar o projeto de cotas, né, construtivo. O projeto é assim, um projeto de arquitetura tem um projeto de arquitetura básico, que tem todas as informações que um projeto de arquitetura precisa ter conforme a BNT. Ok. Então, é um projeto de arquitetura. E precisa de um layout. Esse layout vai dizer onde a cadeira está, né? Sem essas informações de um projeto de arquitetura básica, apenas o layout, para mostrar o que realmente está ali, né? Que se vai ter um equipamento diferente ali ou não. E o memorial descritivo. Aí, o memorial descritivo, nós vamos descrever ambiente por ambiente. Aí, nós precisamos fazer, olha, ali tem uma pia de lavagem de mãos, com papeleira, com porta-papel toalha, com saboneteira. Só para ser aprovado. Só para ser aprovado, isso mesmo. E às vezes você descreve a função mesmo de... tem a descrição de cada ambiente. Esse ambiente vai ser destinado a procedimentos. E aí entra também essa descrição. Se você, no seu consultório, quer também ir para a área estética, é nesse momento que você vai escrever. Entendi. A área... né, destinada a procedimentos estéticos e procedimentos odontológicos, né? Aí, se você quiser ser mais específico, às vezes não precisa ser tão específico. Porque senão você engessa a sala. Você pode engessar a sala. Às vezes não precisa ser tão específico, mas se você quiser ser específico, aí é nesse lugar que você vai colocar a descrição e vai falar o que você vai trabalhar, né? Porque pode ser que venha fiscalização e você está fazendo harmonização facial... E aí, você não tá lá com o espaço adequado para isso. Aí, o jardim. Jardim, ela depois de uns 6 meses ou 1 ano, ela conseguiu montar, né? E assim, quando eu vi, eu falei, é planta artificial, Não é. É jardim... natural. Natural mesmo. Aí tem um sistema de drenagem, sistema de irrigação. Tudo tá lá. É alto, né? O Alexandre também fez o Centro de Especialidades Odontológicas, né? Pela G5 Engenharia. Aqui é outro projeto de um Centro de Especialidade Odontológica municipal de um município, né? E nós trabalhamos para proporcionar para a população, né, especialidades, né, para pessoas que carecem disso, né? Não tem condição ali de ir para o particular. Né? A cidade já conta com isso, mas de forma não concentrada num local só. Então, nós temos aí no projeto várias especialidades. Tem, inclusive, na área de prótese também, dentária. Tem ali o local de laboratório de prótese. Né? E, bom, vamos passando. Aqui está um porte-cochê, que a gente chama, onde o pessoal chega coberto no carro e entra ali na recepção. A pessoa passa por aqui, sai do lado de lá e vai pela recepção, né? Logo ali tem uma recepcionista que encaminha para uma circulação onde tem, eu vou mostrar no projeto, né? Onde tem ali as salas médicas, as salas odontológicas com as cadeiras. Nesse projeto, a gente consegue ilustrar aquilo que tem acima de 3 cadeiras, né? Que tem ali a área de vestiário, de funcionários, né? Inclusive vestiário PCD, a gente abre ali. Mais uma vista aí, as vistas são mais externas que eu trouxe, né? Trabalhamos alguns elementos para também dar privacidade para salas, né? E segurança. Isso é um elemento que a gente usa muito, que são os cobogós. Normalmente... Cobogós? Cobogós. Esses elementos verdes aí dessa imagem. A gente já utilizou em outras clínicas que a gente fez. E, às vezes, num local que você alugou, a casa tem janelas voltadas para a rua. Como que eu vou
trazer, porque muitas vezes você aluga uma casa e você quer abrir aquela casa, aquele portão ali, para você fazer estacionamentos de carro no recuo frontal. Acontece. Só que você perde a segurança porque você abriu o portão. Principalmente a segurança. E aí, os cobogós são utilizados para trazer esse fluxo de ar e de luz para o ambiente e proteger ele de qualquer intervenção externa, né? Então, é bem legal, é um elemento que a gente usa, assim, né? Caso você queira abrir a casa e aí acaba que você fica um pouco vulnerável ali. Então, para você garantir sua segurança, a gente fala... Olha, esse projeto é muito legal. Aí, tá vendo? Isso é um estabelecimento comercial que as janelas estão voltadas para a rua, aqui na Rua 10 de Goiânia. Esse é o caso que a Alana falou, que é um retrofit. É uma médica, né, na área de cardiologia. A família dela já tinha esse ponto comercial e ela levou a gente a alguns pontos comerciais que eles tinham, né, e ela queria colocar ali uma clínica, né, com especialidades médicas, inclusive a dela de cardiologia. E os locais que eles tinham eram casas que estavam sendo adequadas para comercial. E a gente teve que escolher junto com eles o local ideal. Isso foi legal. A gente escolheu antes, porque a gente tem esse imóvel e esse imóvel. Qual que seria melhor? Esse foi um cliente que chamou a gente desde o início. Qual dos estabelecimentos que a gente tem seria melhor para ter esse tipo de serviço, né? A gente ajudou na escolha do imóvel que ia fazer. Era deles já o imóvel, né? Mas a gente ajudou na escolha de qual imóvel ia usar para fazer, que teria mais atendimento, né? Mais infraestrutura, mais visibilidade para eles, né? Acessibilidade também. Possibilidade de acessibilidade que a vigilância ia pedir. E escolhido, nós demos soluções para, né, a segurança, né, que são esses elementos aqui que permite ter a janela nos consultórios, né, mas dá uma segurança ali. Okay. Né, porque circula o ar, né, na mesma. Circula. Então, também nesse vago é possível eles trabalhar a jardinagem. Então, da janela ali, não vê legal. Só o paredão de cobogó, pode ter jardinagem e tudo mais. Mas nesse projeto aí a gente conseguiu trabalhar, escolher terreno, né, escolher local. Bacana. E agora uma pergunta, assim, qual está sendo a tendência em relação às novidades de consultórios médicos e odontológicos, né? Que agora, além da parte estética da arquitetura, que as coisas têm que ser instagramáveis para ser aquela divulgação barata, entendeu? A pessoa vai, nossa, é bonito aqui no consultório, tira uma foto, marca onde que eu tô, onde que meu médico atende, né? Mas o que tá tendo, assim, em relação, que você vê assim, nossa, tá tendo uma mudança nos consultórios odontológicos, tá tendo um espaço a mais para fotografia, o que tá... Isso é importante. Nós estamos com um cliente agora. Eu vou falar porque eu sou encabulado, porque essa área não é minha, mas a Alana vai explicar o porquê. São espaços, por exemplo. Espaço um espaço instagramável para fotografia. Falei, mas para que esse espaço aqui? Aí a Alana vai falar o porquê de cada um. Eu acredito que esses consultórios novos odontológicos, né, eles estão... com a pegada, assim... Hoje em dia, tudo tem que vender. Você tem que mostrar seu serviço. Você tem que investir nisso, né? E os novos consultórios estão investindo nisso. Num estúdio. Nesse recente, a gente fez um estúdio que está vinculado aos 2 consultórios. São 2 consultórios separados e o estúdio está no meio. Às vezes pode ter o acesso... Um estúdio de fotografia. Okay. Um estúdio totalmente adaptado, né, de fotografia. E aí, eles estão investindo mesmo num espaço adequado para isso, né?
que não seja parte de procedimentos, né? Porque enquanto às vezes você está fazendo um procedimento ali, tem uma pessoa te fotografando, mostrando o antes e o depois, né? Isso conta muito. Isso conta foi uma muito. lei que mudou, né? Você sabia, a parte do antes e depois sempre foi proibido. Aham. Pouco tempo eles liberaram, né? Que bom, que porque bom. Antes não podia, você não podia colocar uma foto escrito antes e depois, nem colocar em sequência. Aí as pessoas faziam o quê? Não coloca no mesmo post, coloca um carrossel, um antes e um depois, ia dando aquele jeitinho. Aí, graças a Deus, acabou isso. Então agora o pessoal tá tirando aí à vontade. O que também mudou, o que está mudando, por exemplo, nessa clínica de 2 cadeiras, o orçamento está em outro lugar. O orçamento está vinculado com a parte de recepção e é uma pessoa diferente do dentista, né? Que faz a parte de orçamento, que combina preço e tudo mais. O dentista só tá lá para fazer o serviço. Tem a salinha de fechar negócio. Tem a salinha de fechar o negócio, com uma pessoa especialista em fechar negócio, em negociar preço. E separada do geral. Outra também exigência não, né? Outro ponto que foi levantado no nosso programa de necessidades novo foi de ter uma sala para a pessoa descansar depois do procedimento, que às vezes ela teve uma anestesia ali, tá meio grogue, não tá conseguindo andar, ela tem uma sala de descanso ali para ela se recuperar, aí para ela também poder... Porque também tá vindo muito essa parte de sedação, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa não quer passar pelo trauma de fazer um implante ali, um protocolo, fazer um monte de implante no mesmo dia. Então, aí, às vezes, dá uma sedadinha, fica ali acompanhando. Então, talvez seja por causa disso. A gente nem sabia, né? Mas foi nos exigido. Tem a preocupação do espaço humanizado nessa área, né? Tem a preocupação de ter um jardim ali, de ser um espaço agradável, né? Para a pessoa se recuperar. E para quem tá dentro da recepção, não vê a pessoa meio grogue, né? Meio assim, nossa, o que tá acontecendo com a pessoa ali? Fica com medo, porque tem gente que tem medo mesmo, né? De ir ao dentista. Tem gente que tem fobia. Então, assim, para não ter esse contato com quem está esperando e quem fez o procedimento precisa descansar e se recuperar, e assim, aí é uma circulação privativa do consultório até essa sala de descanso para poder passar. Outros ambientes, por exemplo, o escovódromo, né? Nesses públicos que a gente mostrou, o escovódromo é essencial. Inclusive, alguma coisa também voltada à educação infantil, né? Para orientação, né? Legal. A Alana falou do espaço de estúdio, mas o próprio espaço de consultório também ele passou a ser um pouco maior. O 9 metros quadrados já não dá para fazer ali uma filmagem de alguma coisa, né? Então, tem esse tratamento, tanto estético quanto em dimensão mesmo, para ter espaço para montar ali um tripé, alguma coisa, né? É verdade. Você tratou mais disso com a... Outra coisa também é que o pessoal está investindo nas fachadas, né? Eles têm investido nas fachadas, na parte externa mesmo, né? Isso, igual você falou, isso é convidativo, né? Então, há uma preocupação também, né? Eu fui levar minha filha para uma clínica, né? E tinha área pediátrica. Gente, lá tinha tipo um super playground, tinha princesas nesse lugar. Então, assim, a criança... Eu entrei num consultório odontológico que era o filme Rio. Um monte de arara, assim, sabe? A gente nunca teve a oportunidade de fazer algo desse tipo, mas olha que legal. Eu que tava morrendo de medo, sentei na cadeira, já fiquei mais tranquila. Olha o que a arquitetura é capaz de trazer para o ambiente te acolher, te receber, te deixar mais calmo. Então, isso tudo é muito importante, né? E aí, a Helena lá brincando, ela sempre, assim, não gostava muito que a gente... Ela escovava os dentes dela, lógico que a gente escova, né, para garantir o serviço ali. Mas, assim, outra pessoa chegar com a escova e escovar o dente dela, ela deixou a princesa escovar o dente dela, entendeu? Então, a pessoa sente prazer em estar naquele lugar. Vai tirando um pouco, né, aquela rigidez de um espaço que, muitas vezes, trabalhado, te convida, traz segurança, traz tranquilidade, principalmente para as crianças, né?
E muda, né? Muda a ideia da pessoa de ir no dentista, das anestesias, daqueles... dos motorzinhos, desses inconvenientes aí que muitas vezes nós precisamos passar, né, gente? Não tem jeito de fugir. Não. Por outro lado, também tem esse aspecto de ambientar, né? Mas vocês comentaram sobre a questão da parte estética, agora também vinculada à área odontológica e também... Outro dia eu assustei que numa cidade interior, uma clínica odontológica, a cadeira odontológica virou uma vitrine. À noite você passa, tá lá, uma vitrine que abre umas cortinas e aparece lá. Então, eu não sei nem como que eu posso chamar isso, mas... É um marketing, gente. É um marketing. Meu Deus, nunca tinha visto isso. Já abri as cortinas e apareceu... Parece a vitrine lá, a estrela da noite lá, é a cadeira. Isso. Nossa, impressionada. Então, assim... Isso é novo pra já mim. Puxou para outro lado, mas assim... A gente vê que Goiânia, Brasil, tem virado rota dessa área estética, né? E o pessoal tem investido muito para chamar atenção nisso também. Então, é alguma coisa que a gente vem percebendo, né? De que a arquitetura também vai influenciar. Bacana. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês hoje. Se pudesse, a gente ia parar aqui à tarde, porque tenho certeza que vocês têm muito caso, muita coisa boa aí para compartilhar. A gente vai ter que marcar mais vezes para a gente trocar ideia. Talvez algo específicos, assim, de cada área. Acho que ia ser bem bacana. Mas muito obrigado, gente, por vocês terem vindo aqui hoje. Muito obrigado pelo tempo de vocês e por essa riqueza de informação aqui pra gente, pra nossa audiência. Valeu mesmo. Não, é um privilégio, né? A gente tá aqui podendo compartilhar aquilo que a gente vive, né? Aquilo que muitas vezes a gente sofre junto com o cliente para fazer dar certo, para ver, né, o negócio da pessoa funcionando. É muito bom. É um privilégio mesmo, né, pra gente. A gente que agradece e é muito bom mesmo. A gente está participando dessas criações e aprendendo também junto com o cliente. Então é isso, gente. Obrigado por você ter assistido mais esse episódio. E curta, se inscreva no canal. Tem também aqui as redes sociais deles, da empresa deles também, todos os acessos. E se você está pensando em montar alguma coisa, gente, mínima consultoria para não dar ré nessa vida, porque eu tenho acompanhado uns amigos meus que falam assim, o que eu fiz? E agora eu tenho que vender esse consultório que eu comprei para me livrar dessa bagunça de desmontar tudo. É tenso, né? Então é isso. Obrigada e até o próximo episódio.